Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Muito E bem, o Paulo. frio aí? Tô vendo que você tá com Basta... casaco aí, parece que tá frio, né? Tá frio. Aqui no sul é frio. É. Você mora em que cidade? Eu moro em Erechim, Rio Grande do Sul. Já ouvi falar. E você é da onde, Paulo, especificamente? Eu sou de Recife. Recife. Eu morei lá 48 anos e faz 12 anos que eu estou aqui em Certo. Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande, Paraíba. Paraíba. Essa nossa cidade aqui é conhecida por ter um São João muito movimentado, são 30 dias de festa aqui, vai do dia 10 de junho ao dia 10 de julho, né? Aí Sim. 30 dias de shows, festas. Mas, Gildo, é um prazer estar recebendo você por várias razões, né? Uma delas porque a sua irmã, há poucos meses, fez aqui um relato, né? Muito importante que ajudou muito a gente na nossa pesquisa, né, na nossa curiosidade de buscar sempre conhecer a nós mesmos, né? Conhecer nossas dimensões extrafísicas, né? Que isso é que é o nosso objetivo, é mostrar que através das experiências de pessoas simples, quer dizer, comuns, assim, sem nenhum, que não são considerados santos ou que tenham dons extraordinários, né? Que relatam suas experiências e com isso a gente vai se descobrindo. Muita gente vai descobrindo que também tem experiências, que aquilo que ela pensou que era um sonho, na verdade, é uma experiência espiritual e tal. Então é muito importante esse seu relato, né? Que vem completar, né? Esse relato de Tânia. E Hum, eu gostaria que você se apresentasse, né, para as tem. pessoas e falasse de qual foi o caminho que você trilhou para chegar até aqui para falar para a gente. Eu sei que foi através de Tânia, mas como é que aconteceu isso, né? Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Então, inicialmente, Paulo, quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, fazendo parte, né, das experiências luminosas. Eu sou natural de Erechim, moro aqui também, né, nasci, me criei aqui, fiz a minha vida aqui, permaneço morando aqui. Eu tenho 49 anos, né, na verdade, eu já tive contato com o canal, Paulo, acho que foi em 2020, se eu não me engano. Foi num período aí, acho que logo no começo da pandemia aí, e aí eu procurava alguma coisa, alguns assuntos a respeito de paralisia do sono, EQM, né? E aí acabei chegando no canal e acompanhei muitos relatos, e acompanho até hoje, eu sou inscrito no canal, e eu tenho acompanhado vários relatos. E teve uma coincidência aí no caso da minha irmã, a Tânia, ela também fazia parte do canal, só que eu não sabia, né? Ah, você se deu de cara com ela no canal. Não, eu não sabia. E, inclusive, até foi um dia que ela me passou o link do vídeo 1, né? E aí, logo na sequência, me passou o link do vídeo 2, e aí que eu pude assistir ela né, e acompanhar os relatos dela. E que, na verdade, muitos dos relatos dela, assim, eles até foram, de certo modo, surpresa, porque esses assuntos, Paulo, principalmente a gente que é aqui do interior, e o Rio Grande do Sul, ele tem algumas amarras nessa questão aí, que se você tocar nesse assunto, principalmente com pessoas que não fazem parte do meio, principalmente do meio espiritual, você é taxado de louco, é complicado, é bem Sim, complicado sim. aqui, né? Principalmente na minha cidade aqui. E aí a gente sempre segurou esses assuntos e eu te digo assim, ok, foi foi assim uma barreira muito grande para mim poder chegar aqui e trazer hoje esses assuntos, Paulo.
Porque praticamente dos assuntos que eu vou trazer aqui, os relatos, basicamente a minha esposa, só que sabe, né, porque nem dos meus familiares, inclusive nem a Tânia também, eu comentei a respeito de muitas coisas, né, após ela ter feito os relatos dela, que a gente começou a conversar um pouco mais a respeito disso, mas até então também a gente sempre manteve meio em sigilo, né. Então, eu digo assim que eu estou rompendo uma barreira hoje, de poder estar chegando aqui e trazer isso, né, Paulo? Então, tem muitas coisas, assim, muito particulares mesmo, fatos, assim, que, de certo modo, eles são um pouco chocantes, né? Sim. Mas eu preciso fazer isso, Paulo. Eu preciso por duas razões muito, muito importantes. Primeira é tirar esse peso das costas e poder trazer isso e botar isso aí para fora, porque eu acredito que quando a gente faz isso aí, a gente consegue dar um passo, como você falou no início, para a gente poder evoluir, né? E um segundo aspecto, Paulo, veja que eu presencio esses fatos desde criança, né? E eu praticamente segurei isso a vida inteira. E para mim poder chegar a conhecer a verdade, quando a gente fala conhecer a verdade, é poder chegar no mundo espiritual, né? E eu trilhei um caminho, digamos assim, de muita dor, onde eu acredito que talvez as pessoas não precisam aprender pela dor. E se elas talvez, digamos assim, tiverem acesso às informações de pessoas como nós, que podemos ajudar, talvez elas consigam aprender pelo amor, entende? E o caminho que eu trilhei foi um caminho, assim, porque eu era muito cético, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito cética, até porque a minha mãe, ela nos criou dentro de uma religião, né? A minha mãe era testemunha de Jeová, era e é até hoje, e a linha de trabalho das testemunhas de Jeová, eu quero dizer assim que eles têm muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa, muita coisa positiva, e graças a essas coisas positivas que eu tive acesso às escrituras bíblicas. E eu digo assim que o pouco do conhecimento que eu tenho da Bíblia é graças ao trabalho das testemunhas de Jeová, porque eles são estudantes da Bíblia, né? E esse conhecimento, apesar de ter esse conhecimento e passar todas essas coisas que eu vinha passando ao longo da minha vida, eu me mantinha muito cético, porque a gente foi ensinado que a morte, ela termina ali, né? Você morreu, é o Seol, que eles chamam, né? Então, você morreu, você fica ali, acabou, né? E que eram poucas pessoas que seriam salvas, que é os 147 mil, né? E que poucos teriam acesso, digamos assim, a viver no paraíso, né? Então, isso aí sempre causou muito medo. Então, desde muito jovem, eu sempre tinha muito medo, né? E aí, juntando com isso, Paulo, a gente viveu um cenário, que a Tânia até comentou, né? A gente viveu um cenário dentro da família, que o meu pai era alcoólatra, né? Ele tinha problemas com bebida, e a gente, digamos assim, vivia sempre numa condição tensa, uma condição de medo, né? E a gente presenciou muitas cenas entre nosso pai e nossa mãe, que causaram alguns traumas muito grandes dentro de nós, principalmente eu e a Tânia, que nos criamos juntos, né? A gente presenciou todos esses fatos juntos, né? Então, nesse período de criança, a gente teve digamos assim, os nossos irmãos mais velhos, eles, muito jovens, eles foram saindo de casa, casando e indo embora, e eu e a minha irmã ficamos mais tempo sozinhos ali, né? Com os nossos pais. Só que a gente pegou uma fase que, digamos assim, foi um pouco mais complicada, porque nesse período meu pai, ele já, digamos assim, ele já estava mais por casa, e como ele tinha a questão do alcoolismo e coisa, então as brigas eram muito frequentes, muito frequentes. Então, isso aí levava nós a uma condição de medo, né? Mas, o que me traz aqui, Paulo, é fazer esses relatos, e eu gostaria de separar eles em alguns períodos. Por exemplo, o período de criança,
né, que seria lá mais ou menos de onde eu lembro, dos meus 4 anos até os meus 9 anos. Aí depois ali no período mais adolescência, que já entrou uma outra fase, e depois o período de adulto, né. Então, não sei se eu já posso começar a relatar aqui. Pode, fica à vontade. Eu vou estar aqui anotando algumas coisas, porque depois a gente pode retomar uma conversa, né? Tá. E aí tu vai me perguntando, né, Paulo? Porque eu vou ir falando aqui, qualquer coisa tu me interrompe. Fica à vontade. Ali. Qualquer necessidade eu intervenho, mas eu vou ver se deixo a maior parte para o final, para não lhe interromper. Né? Tranquilo. Eu fiz uma espécie de um roteiro aqui, meio cronológico, para que a gente possa, digamos assim, para quem ouvir depois e assistir, possa entender melhor, né, e acompanhar, porque, na verdade, os fatos que eu vou narrar tem muita coisa a ver com a rotina, né? Então, eu tive ali uma primeira etapa minha, antes eu só queria dizer o seguinte, Paulo, assim, ó, que nada na vida da gente acontece por acaso, tá? Acho que esse é primeira coisa antes de a gente começar a falar aqui. Nada na vida da gente acontece por acaso. Todos nós, hoje, graças a todo esse aprendizado, eu acredito que a gente reencarna, e quando a gente reencarna, a gente vem com um propósito, vem com um objetivo, né? E todos nós, ao longo de nossa vida, a gente passa por dificuldades, mas a gente vê sinais, a gente presencia fatos e a gente não dá a devida atenção, né? Então, principalmente nos sinais, e todo mundo tem os sinais na vida dele, e a gente acaba, às vezes, ignorando isso e não dando a devida atenção, né? E outra coisa que os fatos e os acontecimentos na nossa vida, eles servem, digamos assim, são um balizador, né, daquilo que a gente foi, daquilo que a gente é e daquilo que a gente pode vir a ser. Tá? Uhum. Então, eu vou começar relatando lá do início, tá? Entre meus 4 anos até os meus 9 anos, eu presenciava e eu tinha bastante visões nesse período aí, né, quando criança. Eu vou citar algumas, Paulo, porque são muitas, e talvez até eu não... Se eu fosse falar de tudo aqui, nós passaria 3 dias falando e seria muita coisa. Então, eu separei mais ou menos em alguns pontos, só para ter uma ideia do que era, para a gente poder avançar, tá? Sim. Então, eu tinha visões, inicialmente, nesse período, entre meus 4 e meus 9 anos, que eu me recordo, e algumas visões, por exemplo, assim, uma delas, eu lembro que em volta da mesa, a nossa mesa de jantar, sempre aí por umas 2 da manhã, 2:30, tinha 2 meninas, né? 2 meninas. Elas eram idênticas, iguais. Só que a gente não se falava, né? Eu acredito que elas deveriam ter mais ou menos a mesma idade que eu, né? Mas a gente se entendia. Eu não sei se era de uma forma telepática ou o quê, mas eu sabia o que elas pensavam e elas sabiam o que eu pensava. Então, isso foi por muito tempo, né, esse contato. Praticamente todas as noites elas vinham. E elas dançavam em volta da mesa, cantavam aquelas musiquinhas de criança, que a gente era acostumado a ouvir na escola, e isso era muito comum acontecer, né. Uma outra coisa que eu lembro também é que nesse período aí, eu tinha bastante medo, que nem eu comentei, né, então eu ainda não sabia exatamente lidar com isso, né. Mas, e eu acredito também que em virtude dessa situação de brigas e coisa, a questão da energia vibracional na casa, ela era muito baixa, E isso gerava um sentimento, às vezes, de presenças, sabe? Às vezes não enxergava, mas sentia, né? E eu lembro que tinha um porão na casa da minha mãe, e eu, volta e meia, estava ali sempre inventando uma coisa e brincando e coisa, e tinha uma repartição que estava sempre fechada, e eu sentia que como é que eu vou te dizer, é como se passasse uma vassoura de palha, assim, naquela parede por parte de dentro, e era como se algo se movimentasse naquilo, sabe? E aquilo lá me dava muito medo, e eu fugia, né?
não sabia ainda lidar exatamente com aquilo. Você escutava algum ruído, alguma coisa? Eu escutava, mas não escutava a voz, rosnado, nada, era só aquele, sabe, aquele barulho como se alguma coisa se esfregasse naquela parede, sabe? E produzia aquele som, né? E isso não era sempre, mas volta e meia, quando a energia, assim, hoje pensando, né, eram mais ou menos os dias em que a energia, assim, baixava bastante na casa, né? E aí, nesse período aí, eu já comecei com alguns sonhos, alguns insights, né? E um deles teve dois deles, na verdade, que eu me recordo, que foi quando meu pai trabalhava na construção civil, e certa vez, um dia antes, eu tive um sonho que o meu pai tinha se machucado, né, bastante. E naquela manhã ele veio do hospital e tinha caído uma tábua de cima de um prédio, e caiu em cima do capacete dele e rachou aqui, e acabou cortando bastante. E aquele fato ali me marcou. Aí depois teve um outro fato também, que ele estava trabalhando numa obra e acabou caindo do segundo andar e caiu em cima de um telhado, também se machucou, né? Então, são alguns fatos, assim, que eu me recordo, que eu tive um insight antes de que algo iria acontecer. Foi Mas durante até o sono, foi? Foi durante o sono? Durante o sono, isso, né? Só que ainda aqui, nesse momento, os desdobramentos, eles ainda não existiam, assim, de uma forma tão intensa. Até esse período aí, até os meus 9 anos, é como eu falei, eu sentia mais presença, eu via, ou, né, alguma coisa eu via, né, mas, assim, nada a nível de desdobramento de sonhos, né. Aí, ali, por mais ou menos uns 6 anos de idade, eu comecei a ver bastante objetos se moverem, né. E eu lembro que tinha um quarto onde eu dormia, eu e o meu irmão, e eu dizia para ele, cara, olha ali a Bíblia folheando, tinha uma Bíblia muito antiga, que minha família é de origem polonesa, e trouxeram da Polônia uma Bíblia muito antiga, ela devia ter uns 100 e poucos anos, aquela Bíblia, e eu lembro que aquela Bíblia ficava em cima do roupeiro, né, e era uma Bíblia muito dura, uma capa muito grossa. Então, se fosse dizer assim, quando eu contei essa história, dizer, não, mas isso foi uma corrente de vento, só que não tinha como, Paulo, porque era uma Bíblia muito pesada, né? E eu lembro que essa Bíblia folheava de noite, né? Em algumas noites ela folheava, né? E eu lembro que de manhã eu levantava e eu olhava aonde que parava as folhas, sabe? E aí, como eu não sabia falar o polonês, eu comentava até com meu pai, dizia assim, ó pai, o que está escrito nessas páginas aqui, e às vezes ele lia para mim e traduzia, né? Então eu lembro disso, só que esses movimentos não me causavam medo, Paulo, porque o que acontece? O meu sentimento é que aquilo ali era uma coisa boa, sabe? Eu não via aquilo como sendo uma ameaça ou como sendo uma coisa assim ruim, né? O meu sentimento era que aquilo ali era bom, né? É como se fosse uma presença boa. Ao contrário daquelas presenças que eu sentia lá no porão, sabe? Aquelas coisas. Então, não era uma presença ruim, não. Aí, quando mais ou menos quando chegou ali para os meus 7 para 8 anos, eu tinha uma tia que morava aqui na divisa de Santa Catarina. Eles moravam numa região ali chamada Volta Grande. E essa tia, eu gostava muito dela. Era irmã do meu pai. Era uma pessoa muito querida. Então, a gente, às vezes, para fugir das brigas de casa e coisa, pegava o ônibus e ia para lá, e ficava lá. E eles viviam de uma maneira muito simples, mas era um lugar muito bom, assim, aconchegante, porque não tinha briga, era paz, era sossego, era na beira do rio, então a gente pescava com os outros primos, brincava, então a gente criou um laço de amizade muito grande com essa tia. E essa tia, ela faleceu muito, muito jovem, ela faleceu com 40 e poucos anos de câncer. E eu me recordo que na noite ela faleceu, eu e o meu pai fomos para lá, no enterro dela, acompanhamos o enterro, o velório e tudo, e quando eu retornei para casa, durante a noite, eu recebi a presença dela. Ali que eu comecei a
a sentir um pouco mais a presença, assim, desses espíritos, né? E eu lembro que ela sentou do lado da cama, né? Eu comecei eu senti, assim, que a cama afundou do meu lado, né? Como se alguém sentasse, e aí eu vi a presença dela, né? Mas ela estava jovem, ela não era mais aquela pessoa, assim, com 40 e poucos anos, sabe? Ela já era uma pessoa bem jovem. É como se ela tivesse seus 16, 17 anos. E eu lembro que ela só me falou assim, ela disse assim, que ela me chamava de Gildinho, é o costume, né? Ela disse assim, Gildinho, eu agora tô bem. É como se eu tivesse perguntado para ela como que ela tá em pensamento, e ela me disse assim, eu agora tô bem, eu tô feliz, e eu só vim aqui me despedir. Mas quando tu quiser ir lá nos visitar, ela disse assim, como se fosse na casa deles, né? Você vai, porque o tio, né, o esposo que ficou, ele vai precisar de companhia, né? E ela se despediu e foi, né? Mas foi com aquela característica de uma pessoa mais jovem, né? Aí, esse foi um dos contatos que eu tive. Aí, mais ou menos com uns 8 anos, até esse fato, a Tânia estava junto, a minha irmã, tinha uma outra irmã dela, do meu pai, que morava um pouquinho antes da casa deles, e a gente acabava frequentando ali também, porque esse tio, esse meu tio, que era casado com essa tia aí, a gente se dava também muito bem, e ele era um cara, assim, que gostava de criança, só que eles não tinham filhos, não podiam ter filhos, então, quando a gente ia lá, eles ficavam muito contentes com a nossa presença. E aí eu lembro desse fato, que a gente pescava no Rio Uruguai, e aí ele tinha um bote, a gente subia no bote e atravessava o rio, e pescava na margem, na outra margem, no lado de Santa Catarina. E eu me recordo que no finalzinho da tarde, a gente passou a tarde inteira lá, eu e a Tânia brincando lá na beira do rio, e ele pescou o que tinha que pescar ali, e disse assim, agora nós vamos voltar. E já vinha mais ou menos, era umas 5 horas da tarde, de um verão, e nós vinha atravessando, na metade da travessia, eu estava sentado de costa aqui, o meu tio de frente para mim, assim, remando, e aí eu disse para ele assim, olha ali, né, subiu uma bola de fogo, né, essa bola de fogo saiu ali daquele lugar, mais ou menos onde a gente estava. Eu lembro até hoje, assim, que tinha uma pedra muito grande naquele lugar, e essa bola de fogo, ela, tipo, subiu daquela região e subiu, e foi mais ou menos na altura dos pés de eucalipto que tinha, era bastante alta, ela deve ter subido uns 20 a 30 metros de altura, e ela ficou ali pairando aquela bola de fogo, né? E aí eu lembro que até também... Você mostrou a ele viu também? Não, ele não viu. Só você viu. Mas eu acredito que a Tânia deve ter visto. Eu nunca falamos muito sobre isso, mas se eu não me engano, ela deve ter visto. E aí eu lembro que essa bola de fogo, simplesmente, quando ele se virou e olhou, aquela bola, assim, ela desceu muito rápido. E sumiu, né? Tá, ok, atravessamos o rio, comentei com essa minha tia, né, e essa minha tia também, ela era testemunha de Jeová, então eles eram bastante céticos também, mas ela já tinha a cabeça um pouquinho mais aberta, ela disse assim, olha, Gil, isso aí eu não vou duvidar. Ela disse assim, porque a gente tem visto muitas coisas estranhas por aqui, né, às vezes o cavalo dispara, do nada, assim, os cachorros às vezes ficam acuando a noite inteira pro nada, né, disse assim, mas... passou aquele assunto, só que mais tarde, alguns anos depois, essa tia já não morava mais ali, morava na cidade de Marcelino Ramos, e numa das visitas eu comentei com ela sobre esse fato, e ela disse assim, tu lembra aquela situação, assim, que tu me falou? Eu disse assim, sim. Ela disse assim, tu sabe que há um ano atrás, isso já devia ter se passado uns 7, 8 anos, ela disse assim, tu sabe que há um ano atrás ali andaram descobrindo algumas coisas lá que eram de origem jesuística, coisa e tal, né, bem ali naquela região, ali onde vocês viram isso, né, tudo bem, né, então são alguns fatos, alguns relatos, talvez tenha alguma coisa a ver, não sei, mas impressionante porque foi uma situação bem, digamos assim,
uma coisa que eu nunca vi. Depois daquele fato, eu nunca mais vi esse tipo de situação acontecer. Foi a única vez, né? Uhum. Aí passou-se um tempo, eu comecei, chegando aí meus 9 anos de idade, começou a diminuir essas clarividências, essas visões. Aquelas meninas eu já não enxergava mais, aqueles movimentos na casa também não. Mas aí começaram os desdobramentos, Paulo. Daí que entra a segunda fase, né? Mas mesmo assim, quero dizer, da adolescência, eu quero dizer que nessa fase continuava cético, porque a gente continuava frequentando a religião, né? E eu sempre disse para minha mãe, olha, eu vou frequentar até os meus 18 anos, e depois, né, a senhora tem que entender que eu não quero mais seguir esse caminho, quero buscar, até porque nessa altura aí, apesar de ser um gurizinho aí de 9 anos, eu já tinha um certo conhecimento, que a gente estudava e lia bastante a Bíblia, e surgiam muitos questionamentos, e eu me questionava muito sobre algumas questões do que a Bíblia pregava e do que a prática, digamos assim, da religião exigia. Uma delas é o exemplo, a questão do sangue, né? Por que deixar uma pessoa morrer e não fazer uma transfusão de sangue se um médico é uma pessoa que veio, digamos assim, para fazer um trabalho de medicina e curar as pessoas, e tu não dá para ele a oportunidade de fazer um trabalho, né, de fazer uma transfusão de sangue, por exemplo. É um dos exemplos, né? Então, isso começou a gerar uns questionamentos nessa época. Aí, teve um fato, esse aqui eu tenho que relatar, a gente brincava com as crianças ali, e eu me lembro que era uma época de política, e os políticos, na época, eles se reuniam com o bairro, juntavam as pessoas e faziam a campanha deles, e mostravam as propostas. E eu lembro que era uma noite que a gente corria, e eu lembro que eu tropecei, caí, e dei com a cabeça, até a marca aqui até hoje, dei com a cabeça no canto de um muro que tinha caído, assim, e eu dei com a cabeça no canto e saía muito sangue, né? E eu lembro que naquela hora veio uma moça, que era a nossa vizinha, e essa moça veio e pegou a camisa dela e tirou e botou na minha testa e me levou lá para uma pia e coisa e tal. E essa menina, ela era mais velha, ela devia ter a idade da minha irmã na época, e eu sei que ela me cuidou ali, coisa e tal, e aí eu sei que passou umas semanas, passou-se acho que uns 3 ou 4, não acho que mais, foi uns 3 meses mais ou menos para frente. Essa menina foi para uma viagem, e na noite anterior dessa viagem, eu tive um sonho, e aí é que começou os desdobramentos. Os meus desdobramentos, Paulo, eram interessantes, porque com todo mundo que eu comentei até hoje, até eu pesquisei sobre isso, eu começava a inflar, é como se eu começasse a inchar, assim, e eu começasse a flutuar, né? Sim. E aí eu começava a flutuar, e de repente, em questão de um piscar de olhos, assim, eu já estava numa outra dimensão. E eu lembro de ter como se eu tivesse caindo, eu subi, inflei, eu via tudo lá de cima, e de repente eu comecei a cair muito rápido. E nessa caída, eu senti uma pressão muito grande na barriga, assim, sabe? Uma pressão, assim, muito forte, uma dor muito grande, né? E eu senti como se eu fiquei ali muito tempo pendurado, sabe? Eu não caía no chão e não saía, sabe? Eu ficava ali, eu via tudo lá embaixo, mas eu não conseguia me desvencilhar daquilo, aquele negócio, assim, como se fosse um cinto, uma coisa me segurava. Isso foi um dia antes. Isso foi uma sexta-feira. Num sábado, eu lembro que eu estava carpindo lá, né? Minha mãe às vezes pedia para carpir, limpar o lote. Eu estava carpindo e sempre tinha o costume de deixar o rádio ligado. E deu uma notícia de que caiu um avião ali, numa região de mata fechada aqui em Santa Catarina, e nesse avião tinham 4 tripulantes, né? Era essa moça, estava na tripulação do avião, o namorado dela, que era médico na época, e mais 2 pessoas. Não me recordo direito os detalhes, mas eu lembro que esse avião tinha caído, né? E eu lembro que eu estava ouvindo as notícias e tinha encontrado os destroços por quilômetros, né? E só que o corpo dessa menina não foi encontrado,
não tinha sido encontrado. E aí, isso foi no sábado, eles foram encontrar o corpo dessa menina amarrado no cinto, a poltrona caiu com a poltrona e tudo, e a poltrona enganchou no copa de uma árvore, e ela ficou pendurada naquela copa da árvore. Ela foi no sábado, domingo, segunda, terça, foi encontrada na quarta-feira. Sim. E aí eu lembro que eu comentei... Mas ela faleceu com a queda? Sim. Ela morreu com a queda? Faleceu com a queda. Ficou lá Morreu pendurada. com a queda. Ficou lá pendurada. Só que o corpo dela foi achado lá na quarta-feira, né? 4, 5 dias depois. Né? Já estava num estado de decomposição na época, né? E aquilo causou um choque muito grande na comunidade, porque era uma menina que todo mundo gostava, era uma menina muito querida, muito prestativa, né? E teve essa fatalidade, né? Só que isso aí eu demorei um pouco para ligar os pontos, sabe, Paulo? Isso aí, na hora, assim, até eu comentei desse sonho com a minha mãe, só que a minha mãe dizia assim, não, isso é bobagem, né? Dá bola para isso aí, não sei o quê. E ficava por isso, né? Só que tu começa a juntar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, daí, de repente, quando tu vê, tu diz assim, poxa, mas eu sonhei com algo assim, sabe? Mas foi, né? Passou isso aí, né? Aí... mais ou menos, tinha uns 11 anos de idade, eu tive também, aí eu comecei, digamos assim, a questionar mais essa questão dentro da igreja da minha mãe, né, nas questões do inferno, que eu lembro que eu falava muito sobre isso, questionava assim, mas o que é o inferno, para onde que vai, o que se vocês dizem que a pessoa morre, então... qual é a função do inferno, do céu, tudo isso, então, gerava bastante questionamento, e isso começou a acirrar um pouquinho os ânimos, né, e eu era um guri questionador, gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler, né, e isso começou parece assim, despontar, porque daí eu comecei a ter esses sonhos, essas coisas, e isso começou meio que me instigar, né, a querer saber mais, mas as respostas não vinham, né. E aí, mais ou menos, eu tinha uns 12 anos de idade, as Testemunhas de Jeová, eles têm um local em São Paulo, que é um centro que eles chamam de Betel. É um local onde tem várias pessoas voluntariamente vão lá, trabalham, e elas, tipo, que vivem num mundo isolado lá, né? Tudo que elas produzem, elas plantam trigo, elas fazem a farinha, elas fazem o pão, é como se fosse um laboratório, que eles não dependessem do mundo externo. E lá eles produzem as revistas e coisa deles, né? E essa igreja, na época, promoveu uma viagem para lá. E eu devia ter meus 12 anos de idade, e nós fomos num ônibus de excursão, né? E aí, no caminho, só para te saber, eu nunca fui a São Paulo até então. Aquela lá foi a primeira vez que eu saí do Rio Grande do Sul, né? E fiz uma viagem longa. Então, eu não conhecia nada desse trecho, nunca tive, né, nunca estive em São Paulo, né, o máximo que eu tinha ido, acho que foi Santa Catarina, e não mais que ali. E eu me recordo que no caminho, nós estávamos com o ônibus, e o ônibus estragou, teve uma pane, mais ou menos ali na região do Paraná, por ali, naqueles locais ali, que eram, eu lembro, assim, que eram umas regiões muito planas, assim, uns campos bonitos, né, e o ônibus parou, e enquanto o pessoal arrumava e consertava o ônibus, junto comigo tinha um rapaz, que era esse rapaz, ele era mais velho, e ele dava o ensinamento da Bíblia para os mais jovens, né, então ele sempre meio que me acompanhava, sempre estava meio junto, mas também é um cara muito cético, e eu lembro que nós saímos do ônibus, e aí nós fomos caminhar um pouco, e aí eu disse assim, cara, tu sabe que esse lugar aqui eu tenho a impressão de conhecer? Ele disse assim, mas tu já esteve aqui? Eu disse, não, eu nunca saí nunca vim de São Paulo, Paraná, aqui, São Paulo, é a primeira vez que eu venho, né? Aí ele disse assim, mas como tu sabe disso? Eu disse assim, cara, tu quer saber de uma coisa? Sobe aqui, olha lá no fundo, vai ter uma árvore. Eu falei assim, ó, foi com uma coisa assim muito, muito espontânea. Não teve, sabe, não teve insight, não teve nada, foi simplesmente a coisa espontânea. Eu disse assim para ele,
vai até lá no fundo e tu vai ver que tem uma árvore. No pé dessa árvore tem uma pedra e tem alguma coisa escrita nessa pedra. Tu vira essa pedra e tu vai ver que tem alguma coisa ali. Aí ele disse assim, não, tu deve estar de brincadeira, né? Ele disse assim, nem vou lá me perder meu tempo. Eu disse, vamos lá. Aí nós subimos, assim, era um barranco, e nós olhamos e realmente tinha uma árvore muito antiga, inclusive. E nós caminhamos até aquela árvore, dava mais ou menos uns 100 metros, e ele virou aquela pedra. E embaixo daquela pedra tinha, assim, um nome, assim, Eternamente Sandra de Renato. Né? Eternamente Sandra, ou para sempre Sandra, uma coisa assim, de Renato, né? Aí o cara, ele ficou perplexo, sabe? Ele chegou a sentar. Ele disse assim, mas como que pode? Como é que tu sabia disso? Como é que tu conseguiu fazer isso? Eu disse, tu já conhecia o lugar? Eu disse, não. Eu disse assim, foi uma coisa muito espontânea, eu te disse. Eu disse para ele assim, eu nem pensei nisso, na verdade. Veio e eu só te passei, né? E aquilo lá, sabe, que ele levou com aquilo, por muito tempo ele me questionava aquilo, sabe, Paulo? Porque conforme eu ia questionando as coisas, de certa maneira eu ia começando a colocar algumas dúvidas na cabeça dele, né? E quando surgiu esse fato, então as dúvidas até ficaram maiores, né? E aí eu sei que o tempo foi passando, e aí eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Aí, nesse período, daí eu praticamente já estava sozinho em casa, os meus irmãos todos tinham saído, e foi um período muito difícil. A minha irmã, a Tânia, também já tinha saído, ela saiu muito cedo, ela saiu com 18 anos, foi morar com uma outra minha irmã, e eu fiquei sozinho. Só que nesse período, assim, eu digo assim, Paulo, que foi um período sofrido, cara, psicologicamente, foi muito... E aí é que vai entrar uma fase bem crítica. Eu já estava na adolescência, já era tinha um pouco de rebeldia, por dizer pouco, uma certa rebeldia bem acentuada. E eu lembro que eu pegava minha mochila no final de semana e eu ia lá para um tio que eu tinha, uma cidadezinha pequena aqui, do outro lado aqui, chamada de Áurea, né? Vila Áurea, uma cidade pequena, dá uns 30 quilômetros. E eu lembro que a encheção com aquela briga e coisa era tão grande, eu peguei uma manhã, era um frio, devia estar mais ou menos uns 5 graus negativo, era muito frio, mas muito frio. Mas a sensação térmica eu te garanto que era bem mais. E eu lembro que eu peguei minha bicicleta, botei aquela mochila nas costas e fui. Disse assim, vou sair daqui, vou dar uma pedalada e vou até meus parentes lá. Só que eu cheguei, mais ou menos uns 10 quilômetros, eu não aguentei mais eu entrei numa fase de hipotermia, sabe? Eu me congelei porque eu saí com pouca roupa, não me agasalhei direito, a gente também não tinha muito recurso. E eu lembro que eu comecei com muita dor nas mãos, uma dor assim de chorar, sabe? Eu não conseguia mais mexer as mãos, por mais que eu pedalava, eu não conseguia mais, os joelhos não acompanhavam mais os pés, e eu entrei numa condição assim, já quase assim, uma situação quase meio de desmaio, um troço muito estranho, a hipotermia, Paulo. Ela te deixa uma situação muito estranha. E eu lembro que era uma rua assim, não tinha casa nenhuma, era um lugar bem ermo, eu acho que a próxima casa dali onde eu estava devia estar uns 4, 5 quilômetros. E eu lembro assim que nesse momento, Paulo, que daí veio uma presença, que daí essa presença se manteve depois por toda a minha vida. Eu senti que uma mão me segurava, mas não era uma mão assim pequena, era uma mão grande. Talvez porque eu era jovem também, não sei. Mas era uma mão grande. E ela me segurava. E aí, naquele momento, quando eu larguei a bicicleta e eu sentei praticamente na beira da estrada, é como se aquela mão me puxasse assim, segue. E aí eu lembro que eu segui mais ou menos, atravessei uma ponte, tinha uma ponte, eu atravessei aquela ponte e eu olhei a uns 50 metros assim, e eu vi uma fumaça saindo assim, uma pequena fumaça saindo do meio do mato, e eu fui em direção daquilo. Eu não fazia outra coisa, eu não pensava outra coisa. Naquele momento, aquela fumaça para mim era a minha salvação. E eu cheguei lá, Paulo, e tinha um fogo aceso no meio do nada.
no meio do nada. Uhum. Só que do lado daquele fogo, a grama, o mato estava deitado, é como se alguém tivesse passado a noite ali, sabe? Mas Certo. era 6 horas da manhã, era muito cedo, ainda estava um pouco escuro, porque era inverno, ainda estava escuro. Só que não tinha mais ninguém, e aquele fogo estava aceso. E aí eu lembro que eu peguei, quebrei uns galhos mais secos que tinha ali, botei, fiz uma labareda, e ali eu consegui me esquentar, fiquei ali até umas 7h30, 8 da manhã. E nisso passou um senhor, que era conhecido nosso, passou de trator e parou, e aí veio lá, disse, o que tu tá fazendo aí, cara? Né? Eu era um guri, disse, cadê teu pai? Porque ele me via, às vezes, com meu pai ou com meu irmão, e ele me viu sozinho, disse, cadê teu pai? Eu disse assim, não, hoje eu vim sozinho. Mas tu tá indo aonde? Eu disse, não, tô indo lá no meu tio, e tal. Ele disse assim, e aí tu se gelou, né? Eu disse assim, me gelei, só que dei sorte, achei esse fogo aí. Ele disse assim, como assim? Eu disse, sim, eu me congelei, eu tava aí que eu não conseguia mais, né? E achei esse fogo aí, e me esquentei, né? Ele disse assim, nossa, isso aí é muito estranho. Eu disse, porque normalmente essa terra aqui, esse pessoal aqui, eles são, qualquer estranho que vem aqui, eles não deixam o pessoal ficar, eles expulsam o pessoal, né? Ele disse assim, mas se passou alguém aí, foi sorte tua, né? E, sim, então esse também foi um fato bem curioso, só que eu queria chamar a atenção aí para esse fato, a questão da mão, tá? A partir desse momento, Paulo, essa mão vai estar presente em várias histórias, né? Em vários fatos, né? Aí, eu tinha mais ou menos, aí passou-se um tempo, eu tinha uns 15 anos, aí foi uma fase muito crítica. Aí eu me recordo que nesse dia, isso aqui vai ser um pouco difícil de falar isso, mas eu vou ter que falar. O meu pai, ele tinha sido demitido da empresa que ele trabalhava, e ele andava, praticamente, era beber e brigar. Era bebida e briga. E eu lembro que nesse dia ele chegou em casa, era um sábado, no cair da tarde, e eu lembro que ele e a minha mãe se confrontaram. Foi uma briga muito feia. E o meu pai entrou com um facão, a minha mãe estava com, sei lá, se era um machado, o que era, uma foice que ela tinha na mão, e eu lembro que era sangue pelas paredes, Paulo, era coisa assim terrível. E aquilo lá foi aquilo porque eu começava cedinho da manhã, eu começava no supermercado, começava às 5 da manhã, eu mal parava para almoço, e o pouco tempo de almoço que eu tinha, minha mãe sentava e trazia todos os problemas bem na hora do almoço, sabe? Então aquilo, tu não tinha paz, tu não tinha sossego. E aí eu lembro que eu já tinha almoçado mal aquele dia, aí eu fui para o trabalho, eu voltei, só que eu voltei para casa no fim da tarde, e eu ia voltar de novo para a empresa, porque nos sábados eu fazia uma hora extra para ganhar um dinheirinho a mais, aí eu lavava os balcões de frio, tudo, e ficava até meia-noite, mais ou menos. No sábado era bem puxado para mim. E aquele dia era um dia que antecedia uma data importante, eu não lembro que data que era, e o mercado tinha muito trabalho, muita gente aquele dia, então eu estava muito cansado. E eu cheguei em casa, era umas 6 e pouco da tarde, e eu vi aquela situação. E aí, de repente, veio polícia, aí eu lembro que a brigada militar chegou, aí o meu pai foi levado, aquilo lá me doía muito, sabe, Paulo, de ver o teu pai sendo levado algemado, né? E nisso eu vi a minha mãe sentada na escada, assim, braços, assim, cortes muito fundo, tudo cortes, assim, muito fundo, nas costas, ele também bastante cortado. Aí quando eu entrei dentro da casa, assim, Paulo, ali foi triste. Então, ver todo aquele sangue ali, aquela coisa, aquele cenário, aquilo lá me apunhalou de um jeito que eu perdi as estribeiras. E aquele momento, eu acho que eles levaram ela, eu não lembro direito, eu sei que ela não estava mais ali, eu acho que eles devem ter levado ela para fazer curativo e coisas, o próprio brigadiano. E a única coisa, Paulo, que me passou na cabeça naquele momento era dar um fim em tudo, né? Porque naquele momento eu pensei assim, poxa vida, como é que eu vou trazer uma guria, uma namorada aqui? Todo mundo conhecia a gente já como briga, como, sabe? Era uma situação muito ruim. E eu lembro que eu fui até o porão, peguei uma corda,
Peguei uma corda, e mais pro fundo do lote da minha mãe tinha um pé de laranjeira, e essa laranjeira tinha um galho bem forte, bem grosso. E eu lembro que eu subi num poço, tinha um poço assim do lado, eu subi naquele poço para amarrar a corda, e eu lembro que eu amarrei a corda, eu lembro que eu peguei um toco que meu pai usava para rachar lenha, e eu peguei aquele toco e botei embaixo para mim subir em cima. Aí eu botei a corda, quando eu botei a corda aqui, que eu alcei no pescoço, assim, eu não lembro mais de nada. É como se eu tivesse um apagão. Um apagão. Então, esse fato é um fato muito, muito estranho para mim, porque até hoje eu não soube exatamente o que aconteceu. E naquele momento eu apaguei, mas a única coisa que eu sentia, eu lembro que eu sentia, de novo, um calor na mão, como se uma mão estivesse me segurando. Quando eu voltei, para mim, devia ser já umas 9 horas da noite, eu estava sentado na frente da casa do meu irmão, ele morava mais ou menos uns 5 quilômetros da minha mãe, então eu não sei como é que eu me desloquei, como é que eu fui para lá, sinceramente, eu não sei, tá? Isso é um fato que eu não sei explicar. E eu lembro que quando eu acordei, eu escutava uma voz bem longe, assim, dizia, Gildo, 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 aquela voz foi aumentando, 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 quando eu vi era minha cunhada, tipo, me chacoalhando, e eu chorava, Paulo, eu chorava, eu estava lavado, mas de suor, assim, de torcer a camisa, e chorando muito. E esse fato, até esses tempos, eu comentei com ela, ela lembrou desse fato, mas ela não sabe a história. Na verdade, quem sabe disso é você e a minha esposa. E eu lembro que ela me convidou, entrei, ela me deu uma coisa para tomar lá, para me acalmar, e eu acabei ficando lá aquela noite, eu dormi lá, né, e aí passou, sabe, aquilo ali. Só que aquilo ali, Paulo, ele é como se virasse uma chave. Como é que eu vou te dizer assim? Teve coisas boas que surgiram daquele fato, mas eu tive algumas coisas que até hoje eu estou tentando trabalhar para poder me livrar delas, porque foi um trauma muito grande, psicologicamente muito grande. Imagino. E essa parte ruim disso aí, sim. Eu imagino como deve... Uma coisa dessa é inimaginável, né? Mas a gente fica tentando entender, assim, o que é que você sentiu realmente. E eu lembro que as coisas ruins disso daí, que desencadearam dali para frente, elas sempre me prejudicaram um pouco, sabe? Na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então, isso ficou como se fosse uma espécie de uma sequela, esse negócio aí. E eu sempre busquei ajuda, venho há muito tempo buscando ajuda para isso, né? Mas nós vamos chegar nisso lá mais para frente, né? Certo. E aí, passou-se um tempo, eu fiz uma colinha aqui, eu tô olhando aqui, tá? E aí, depois aquele acontecimento, que eu sempre digo que foi um acontecimento fatídico, né? Muitas coisas, elas mudaram. E aí, eu cheguei aos meus 18 anos, por aí, e eu disse para minha mãe, como eu tinha falado para a senhora, eu vou sair dessa igreja e eu vou buscar uma outra opinião a respeito da vida, da morte, de tudo que gira e acontece à nossa volta. E aí eu acabei não participando mais das missas da igreja e não fui mais, né? E aí, nesse período, a coisa boa de todo esse fato que aconteceu, Paulo, é que o que acontece? Eu, até então, era só trabalho. Eu abandonei a escola, aos meus 14, 15 anos, eu abandonei a escola para trabalhar. Porque como a situação na casa não era, financeiramente, era muito complicada, o meu pai, ele estava em período desempregado, a minha mãe arrendou uma terra para cima e a gente produzia ali, plantava praticamente tudo, arroz, feijão, hortaliça, toda essa parte a gente plantava e colhia, e aí a gente tinha uma subsistência com essas coisas que a gente colhia dali, e com o que eu trabalhava, então a gente conseguia pagar água, luz, essas coisas aí, e comprar alguma coisinha para casa como precisava, né? Então, foi um período bem difícil. Mas aí, nesse período, Paulo, eu entro numa outra fase daí,
E daí é uma fase em que começaram as intuições, né? Então, veja bem, eu tinha visões, até, né, eu tinha, né, essas visões e eu sentia, eu via, aí, de repente, isso parou de acontecer, aí eu comecei a entrar numa fase de desdobramentos, né, tipo, sair o corpo, né, e aí, junto com isso, entrou muito forte as intuições, né, mas mesmo assim, até então, eu era um cara cético. Se você me falasse sobre ir num centro espírita, ou buscar alguma coisa, tu ia arrumar briga comigo, porque eu era um cara extremamente durão nesse ponto, sabe, eu não aceitava, sabe, então, ao mesmo tempo que eu questionava, eu era apegado àquele negócio de que isso aqui era bobagem, sabe, eu não aceitava isso. Eu tive aí começou, além de ter porque esses pressentimentos, Paulo, essas intuições, eu vou te dizer assim, se eu for contar todas, é muita, tá? Mas eu estou trazendo alguns exemplos de alguma coisa, só para poder entender o que era, tá? Mas eu tinha isso constante na minha vida, era coisa assim de quase um dia sim, um dia não, ou às vezes todo dia, às vezes 2 vezes por dia, sabe? Isso eu tinha muito, mas eu lembro que era sempre ligado a pessoas que estavam mais ligadas a mim, sabe? Pessoas que tinham uma certa ligação. E eu acredito que sejam pessoas que devem ter vivido comigo em outras vidas, alguma coisa assim, mas eram sempre fatos de pessoas que estavam ligadas a mim. E aí começaram alguns sonhos. Bom, eu quero só explicar um pouco os sonhos, que hoje eu consigo ter uma leitura muito grande dos sonhos, que até então eu não tinha. Os sonhos para mim com significado, eles estão relacionados aos elementos da natureza. Terra, fogo, ar e água. Tá? E a cor branca. Então, quando eu sonho com algum desses elementos, tem alguma coisa que vai acontecer. Tá? E eu lembro que na época eu tive um sonho desse tio que eu ia de bicicleta lá de vez em quando visitar ele, eu gostava muito dele, ele era irmão da minha mãe, era um cara assim fantástico, um ser humano assim maravilhoso. Um cara que ia pescar com nós, brincava com nós, um cara que eu tinha, assim, um respeito muito grande. E eu lembro que uma noite, ele já vinha doente há um bom tempo, e eu lembro que uma noite eu sonhei, eles não tinham luz elétrica na casa deles, então ele praticamente a vida inteira ele viveu lá sem luz elétrica. E eu lembro que eu sonhei naquela noite que ele tinha ganhado uma geladeira, e era uma geladeira branca. E eu lembro que essa geladeira, eu fui entregar para ele. E eu lembro que eu cheguei na casa, chamei, bati, e ele veio, recebeu e disse assim, ó, tio, eu vim lhe trazer uma geladeira. Aí ele disse assim, então vem, traz ela aqui, vamos colocar ela aqui. E aí eu lembro que era na sala de estar, nem na cozinha, era na sala, e disse assim, deixa ela aqui que eu vou mostrar para todo mundo. Aí quando eu acordei, como eu já tinha alguns sonhos assim, eu já vi que não era coisa boa. Né, eu sonhei com geladeira. E o branco, para mim, Paulo, a representação do branco, para mim, nos sonhos, 100% é morte. Tá? Que vai ao contrário de todos esses livros de sonhos, esse negócio que tem aí, não tem nada a ver. Comigo, o branco é morte. Né? E dito e feito, no outro dia veio a notícia de que ele havia falecido. Né? E exatamente onde eu tinha posto a geladeira é que ele estava sendo velado, porque na época velavam na casa, né? Não tinha lugar para fazer o velório da pessoa, né? Então eles velavam na casa. Né? Então exatamente naquele lugar onde foi posta a geladeira, quando eu cheguei na casa, ele estava sendo velado. Né? Então, esse tipo de sonhos daí que eu comecei a ter. E que, na verdade, a gente tem que deixar um pouco claro aqui algumas coisas. Eu comecei a ler bastante coisa ao longo do tempo, bastante material, e pesquisando sobre a questão dos sonhos. Né? Os sonhos, na verdade, todo mundo tem o desdobramento. E os sonhos, até onde eu entendi e conheci, os sonhos são reflexos de algo que aconteceu no passado, reflexos de algo que está no presente e reflexos de algo que pode vir no futuro. Alguns têm mais, alguns têm menos. Mas, na verdade, quando você faz contato com pessoas, diz assim, mas eu sonhei com aquela pessoa, mas eu nunca vi aquela pessoa na vida. Talvez tu já viu. Só que o teu véu de esquecimento, ele não te permite, talvez, lembrar disso. Porque quando a gente reencarna,
entra a questão do véu do esquecimento. Então, a gente acaba não tendo essas lembranças. Mas tu sabe que aquela pessoa era próxima de você, mas você não conhece ela, mas o rosto dela no sonho está ali. Ou seja, é um contato que você fez, em algum momento, né? E esses sonhos, eles começaram a se tornar frequentes, que eu não chamo de sonho, na verdade, eu chamo de desdobramento. Uhum. E eu li alguns materiais sobre isso, sobre desdobramento, e dentro desses materiais fala muito sobre essa questão da pessoa sair do corpo, né? E então a leitura disso aí me clareou bastante as ideias de muita coisa que eu vivi, e depois tu volta no tempo, tu começa a entender muito mais fácil. Então, por isso que eu digo assim, que os elementos da natureza, para mim, é certo, né? A água representa uma coisa, por exemplo, a água para mim é mudança, né? Se é uma água calma, é mudança pequena. Se é uma água muito forte, muito grande, é mudança grande. Terra, se eu sonhar com terra, barro, é saúde. Está relacionado à saúde, minha ou de algum familiar muito próximo. Se eu sonhar, por exemplo, com ventos, com coisa, algo, é dificuldade que vem pela frente, sabe, Paulo? E o fogo é perigo. Fogo é perigo. Então, isso, para mim, eu aprendi já a dominar. Então, quando eu tenho esses desdobramentos com esses elementos da natureza, eu sei que alguma coisa eu já consigo mais ou menos prever. E aí, tu liga isso junto a algumas intuições e aos sinais, tu consegue, digamos assim, trabalhar algumas coisas da tua vida no teu dia a dia, né? Mas tem que estar sempre atento. Uhum. Aí, mais ou menos, entra agora daí a fase adulta, tá, Paulo? Que daí é uma outra fase adulta. Aí, nessa fase, como eu te falei, intuições, desdobramentos e sinais. Mas mesmo assim, continuava cético. Não aceitava ainda a questão da espiritualidade, estava ainda muito distante disso, sabe? Eu era um cara que tinha um monte de ferramenta na mão, mas não sabia usar, sabe? Não sabia para que servia. E aí sempre aquele questionamento. E isso é doloroso, essa busca, porque tu tem as dúvidas, tu tem as perguntas, mas tu não consegue respostas. E aí, eu sei que nessa fase, foi uma fase muito boa até da minha vida, porque foi uma fase que engrenou, eu consegui me formar, eu fiz pós-graduação, estava bem na empresa, E aí, tu meio que abandona um pouco Deus. Só que eu sempre tive um hábito, desde muito pequeno, fui ensinado pela minha mãe a fazer oração, né? Então, acredito que a oração é uma atribuição que a gente, como ser humano, até porque nós não somos bicho, né? Nós somos pessoas, então a gente precisa fazer oração. O contato com Deus, ele tem que ser feito todo dia. Um tempinho da tua vida, tu tem que gastar para se comunicar com Deus, né? Então, isso eu sempre tive esse hábito. Então, por mais que eu abandonei um pouco a questão, digamos assim, das escrituras, de Deus e coisa, mas a oração eu sempre fiz. Então, toda noite eu tive sempre o hábito de fazer isso. E aí, eu tinha mais ou menos meus 27 anos por aí, eu tive um desdobramento que eu via o meu pai, porque o meu pai andava de bicicleta, ele tinha uma bicicleta, então ele estava sempre para cá e para lá. E eu lembro que ele chegou, e eu desci dos degraus lá da casa da minha mãe, e eu vi que ele veio com a bicicleta, assim, ao meu encontro, e ele veio com aquela bicicleta, assim, muito suja de barro. Tava assim, tinha barro por tudo. E aí eu olhei para ele e disse, pai, mas onde é que tu andou com essa bicicleta? Né? Tu foi fazer um rally, alguma coisa do tipo, né? E aí, aquele jeitinho dele que ele tinha, ele disse assim, não, eu estava trabalhando, né? Só que quando eu acordei, eu já me liguei, disse, sonhei com barro, né? E eu fui para trabalhar aquele dia e fui meio preocupado. E eram umas 4 horas da tarde, meu irmão me liga no trabalho. E eu acho que na época nem tinha celular, eu acho. Na época era telefone, ele ligou na empresa, e aí o meu chefe me chamou e disse assim, cara, tem uma ligação do teu irmão. E aí o meu irmão, ele é um cara bem tranquilo, disse assim, cara, ó, não é para te apavorar, mas eu preciso que tu dê uma saída do trabalho aí, pede licença, porque nós somos com o pai no hospital, né? Aí eu já, quando veio a chamada, eu já mais ou menos imaginei que era alguma coisa, sabe? Aí quando fui lá, ele tinha sofrido um AVC,
né? E aí ele ficou 4 anos e meio de cama, né, com esse AVC. Então, foi um prenúncio, digamos assim, um desdobramento que eu tive de uma condição. De novo, estava o elemento da natureza presente. O enfoque do sonho era o barro na bicicleta, né? Então, isso aí me marcou bastante. Aí 28 anos ali, mais ou menos, aí eu saí de casa, eu fiquei até meus 28 anos, né, porque, queira ou não, a minha mãe, ela precisava bastante de ajuda, né, e nesse período aí, o meu pai de cama, foi uma situação bem complicada também, só que daí nesse período eu casei, né, então, eu tive alguns sonhos também, que foram, digamos, vindo também nesse momento, mas... Aí, meus 31 anos, mais ou menos, eu lembro que o meu pai veio a falecer. E na noite uma noite anterior que ele veio a falecer, ele estava no hospital internado, porque como ele tinha sofrido um terceiro AVC, ele havia caído da cama e ele tinha se machucado bastante, e ele foi levado para o hospital. E aquela noite anterior, eu dormi lá com ele e cuidei dele. Só que ele já estava numa condição, Paulo, que ele não falava mais, ele só ouvia a respiração dele, e ele já vinha numa condição de falência múltipla, né, então, de órgãos, então ele já estava numa situação bem precária. E aquela noite anterior à morte dele, eu lembro que eu estava deitado na cama do lado, assim, e de repente eu me desdobrei em sonho, e eu vi ele saindo da cama, mas novo, sabe, bem jovem, como se ele tivesse seus 18, 20 anos, daquelas fotos que eu via dele quando ele era mais jovem. E eu lembro que ele saiu com uma roupa toda branca, assim, aquelas roupas de hospital antiga, que era tipo uma saia grande, assim, um vestido, né? Uhum. E ele me trazia um papel, né? Eu não tenho aqui. Ele me trazia um papelzinho, assim, de um caderno que foi rasgado, e ele botou esse papelzinho, assim, aqui. Então, eu vou te mostrar aqui. Isso aqui, esse papel, eu encontrei depois, mais tarde, esse papel atrás de um contador de luz na casa da minha mãe. Só que ele me mostrou esse papel aqui, ó. Tá? Ele foi chegou esse com esse mesmo? Papel, esse aqui, esse que eu estou segurando. Pode ver que ainda está com a letra dele. Aí ele chegou e botou isso aqui na frente, assim, né? Mas bem assim, bem no rosto, assim. E ele disse assim, ó, filho, tu vai precisar desse número. Ele me disse isso. E nisso eu me deu um impacto, assim, no sonho, e eu acordei, né? E aí, quando eu voltei, ele estava deitado lá ainda, né? Estava ofegante. Daí, eu já saí de lá matutando. Puxa vida, né? Estava vestido de branco, né? O que me chamou a atenção, na verdade, não foi nem o papel. O que me chamou a atenção no sonho foi a roupa branca que ele vestia. Então, deixa eu entender melhor. No sonho, você viu esse papel que ainda não tinha chegado materialmente à sua mão. Você foi encontrar o papel depois. Isso aí. Esse papel eu encontrei, acho que 1 ano depois. E porque quando nós somos... Exatamente, os mesmos números. Porque eu acabei gravando esses números. De uma forma ou de outra, eu sempre tive facilidade para gravar números, né? E esses números, no sonho, eu acabei gravando. Era uma sequência de 8 números, né? E eu acabei gravando esses números. E no sonho ele disse assim, ó, tu guarda bem isso aí que tu vai precisar. E eu acabei memorizando aqueles números, né? Mas o que me chamou a atenção no sonho era a roupa branca. A ênfase do sonho era a roupa branca. Aí passou 1 ano, ó, eu achei esse papel aqui, Paulo, assim, ó, como ele tá assim, ó, dobradinho, ó, ele tá até amassado, ele tava atrás de um contador de luz lá na casa da minha mãe, tava fazendo a limpeza lá e coisa, e fui pintar, e aí quando tava limpando lá, eu encontrei esse papelzinho, quando eu abri, já me veio na mente na hora, né, o sonho que eu tive, né, muito interessante. Então, acho que sim. Ele disse que você iria precisar desses números, e você precisou para alguma coisa? Eu não sei, até hoje eu não precisei, mas talvez precise mais tarde, não sei, mas até hoje eu não precisei. Por isso que eu guardo ele, eu tenho ele guardado aqui, né, porque mas faz muito tempo isso, né, já faz bastante tempo. Aí, o meu pai, daí então, ele veio a falecer, né, e aí começou uma situação, Paulo, nesse período,
e eu não, até hoje eu não sei ainda explicar, e eu ainda pretendo descobrir o que é isso. Eu comecei com desmaios. Simplesmente eu desmaiava, do nada. Eu estava ali, tipo, trabalhando no trabalho, de repente eu simplesmente caía. E aí, quando eu acordava, tinha um monte de gente em volta, coisa e tal, dentro de casa, às vezes no banheiro. Um dia eu desmaiei no banheiro, acordei a minha esposa apavorada, né? E aí eu comecei com esses desmaios, do nada. Só que o bom do desmaio é que quando eu voltava bem, sabe? É uma sensação boa. Não sei explicar, mas é uma sensação muito boa quando tu volta do desmaio, sabe? Só que durante esses desmaios, Paulo, eu não via nada, eu não me desprendia do corpo até então, nesse momento, até então. Então, os primeiros 2, 3 desmaios que eu tive, eu não tinha. Só que daí teve um dia, um desmaio que eu sofri, foi no banheiro, e eu lembro que quando eu caí, já em seguida eu me vi em pé. Por isso que eu cheguei ao teu canal, né, mais tarde, depois buscando sobre isso aí, porque eu me lembrei desses fatos e comecei a buscar. E aí eu me lembro que eu estava em pé, e eu vi, realmente, eu vi a minha esposa me chamando, né, e eu me vi ali deitado. Mas também, assim que eu vi, eu já me acordei, sabe, eram desmaios rápidos, né. Então eu tive esse primeiro fato, né, mas assim, uma coisa muito rápida, sabe, tipo, eu desmaiei, eu me vi em pé, me enxerguei e já voltei, voltei a si. Né? Aí, nesse período, Paulo, eu tive uma pausa nos sonhos ali. Entre meus 32 anos até meus 35, esses desdobramentos, eles deram uma pausa. É como se eu fosse, digamos assim, deixado em paz um pouco. Né? Tipo assim, vamos fazer uma trégua com esse cara aí, vamos deixar ele, tipo, em stand-by aí, vamos ver sabe, eu entendo que foi isso, porque daí, nesse período, a única coisa que me acontecia eram esses desmaios, mas assim, os desdobramentos praticamente pararam, as intuições eu sempre tive, tá? Isso eu sempre tive muito, tanto que nesse período eu tinha assumido cargos dentro da empresa, eu comecei lá, eu fiquei 20 anos quase numa empresa, então nessa empresa eu fui subindo de graus, e quando eu assumi parte de gestão, eu usava muito a parte da intuição, e essas partes aí me favoreciam bastante no meu dia a dia, né? Principalmente na segurança do trabalho, eu tive bastante uso dessa parte dos sinais, principalmente. Né? E foi um período, assim, que eu fiquei, digamos, mais focado no material, sabe? Foi um período, assim, bem materialista mesmo, sabe? E aí, eu tinha mais ou menos os meus 37 anos, nasceu meu filho, eu tenho um filho, e aí foi uma fase muito boa, assim, o filho crescendo, né, o contato, sempre cuidei muito bem da minha família, sempre tive muito junto deles, então nesse período até meio que abandonei as viagens pela empresa, exatamente para ficar mais próximo deles, sempre fui muito apegado a isso. E aí, eu tive uma situação com a minha esposa, e aí eu acho que foi ali onde eu fui digamos assim, o divisor de águas na minha vida. Foi esses acontecimentos aí. Teve uma noite que eu estava com o meu menino, ele não estava bem, ele estava com bastante febre, e eu tinha uma poltroninha, um sofazinho assim do lado da cama, onde de noite, às vezes, eu acordava, pegava ele no colo e ficava ali, ele era pequenininho, ele devia ter 1 aninho e meio, 2 anos, eu segurava ele no colo de noite, e ele estava aquela noite com febre, e eu sei que eu estava com ele no colo, e de repente eu cochilei, né, e eu acordei, Paulo, com um grito de uma coruja, cara, em cima da casa, mas pensa num grito horrível, eu nunca vi aquilo, cara, até hoje, depois daquele fato, foi a única vez. E aí eu até fui pesquisar, e tem vários nomes para esse tipo de coruja, só que é uma coruja que não é comum na nossa região. Não é, tá? Uns chamam de rasga-mortalha, outros chamam, sabe, tem vários nomes. Só que é um tipo de animal que aqui não é hábito, porque aqui é muito frio, e é um animal mais para a região mais quente. E eu lembro que eu acordei, aquele bicho gritou, e até eu lembro que eu peguei o guri, saí na janela, e eu vi que aquele bicho saiu voando, estava em cima da casa.
né? E aí, como eu já era sempre meio ligado nessa questão de sinais e coisa, eu fiquei meio atento àquilo, sabe? E aí, na noite seguinte, a minha esposa começou a se queixar de dor de cabeça. Dor de cabeça e dor de cabeça. Aí eu disse assim, era umas 2 da manhã, mais ou menos, ela estava com muita dor de cabeça, daí eu peguei, mas ela nunca sofreu de enxaqueca, sinusite, essas coisas, nunca teve esse problema. E aí eu lembro que eu fui no hospital de plantão, levei ela, aí o médico examinou, e ele disse assim, não, ela tá com uma enxaqueca. Eu disse, não, ela não tem enxaqueca. Aí medicou ela, mandou para casa. Só que ela tomou medicamento e não fazia efeito. Essa dor de cabeça continuou e cada vez mais. Aí no outro dia, isso foi 2 da manhã, no outro dia, era umas 10 da manhã, eu levei ela de volta para o hospital. Cheguei no hospital, fizeram outros exames, disseram, não, mas ela tá com labirintite, ela tá com sinusite, sabe? Começou a vir um monte de diagnóstico estranho. E mandaram nós para casa de novo. E ela continuou com dor de cabeça. Quando chegou de noite, ela não suportou mais. E aí tu notava que ela já estava, os olhos já tinham fechado, assim, ela estava numa condição, assim, terrível, terrível. E ela nunca sofreu de dor de cabeça. E aí eu lembro que aquela noite, daí levei de novo ela para o plantão, e aí ela baixou. Aí o hospital disse assim, não, já veio 2 vezes aqui, essa aqui é a terceira, nós vamos baixar ela. Baixaram ela para exames, coisa e tal. E aí tinha um médico de plantão, que ela era neurologista, cuidava dessa parte de cabeça e coisa, e coluna. E esse senhor veio, olhou ela, pediu para fazer uma tomografia, fizeram a tomografia. Aí ele me chamou, era umas 8 horas da noite, me chamou na sala dele, os dois, porque eram 2 médicos, eram 2 irmãos, né? E os dois me chamaram na sala dele e me disseram o seguinte, tu é o esposo? Sou. Então, aqui, ó, nós vamos te dar esse termo aqui, mas bem assim, nós vamos te dar esse termo aqui, tá? Se o senhor quiser ler, o senhor lê, senão o senhor só assina aqui. Não disse, tá, mas o que é esse termo? Não, nós vamos explicar, assim, bem sucintamente para o senhor. A situação da sua esposa, ela está com uma trombose cerebral, ela está com uma veia obstruída, e a gente vai pedir para o senhor assinar o termo, se o senhor quer que a gente continue cuidando dela, o senhor vai assinar aqui, e o senhor sabe que tem as consequências, se o senhor ler ali, o senhor vai ver, tal, eu disse, não, mas o senhor pode me falar quais são as consequências? Não, a consequência é que ela está numa condição que ela pode vir a falecer amanhã, e até nós sugerimos o senhor que o senhor pegue, já comece a fazer a encomenda das coisas, chame os familiares, porque a gente acredita que ela não sobreviva até amanhã. Quando ele me falou aquilo, Paulo, aconteceu a mesma coisa da árvore lá da laranjeira, cara. Eu apaguei. Eu não sei se é um mecanismo que eu tinha de defesa, eu simplesmente apaguei. Quando eu voltei, eu estava sentado na capela do hospital, tinha uma cruz bem grande de madeira, assim, eu estava lá ajoelhado quando eu voltei. Agora, se eu assinei o papel, se os médicos me levaram para lá, eu não lembro. Uhum. Mas, de novo, eu sentia um calor na mão. Aquele calor da mão estava ali. Sim. Porque quando eu voltei, o primeiro sentimento que eu sempre tenho quando acontecia isso aí, era a mão estar me segurando aqui. E aí, quando eu voltei, eu estava na capela, ajoelhado na frente da cruz, e chorando. Algumas horas depois? Eu não tenho noção do tempo, Paulo, mas eu acredito que foi 1 hora e pouco depois. Uhum. Porque já era umas 9h30 quando eu voltei para o quarto. E aí, quando eu voltei para o quarto, a minha esposa é fantástica, ela tem uma garra, um negócio assim muito interessante. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.